Olá pessoal, hoje a aula vai ser sobre vários grupos de matrizes, tá? A gente vai começar falando sobre o grupo linear geral, denotado por GLNF. N seria a ordem das matrizes que a gente vai estar considerando, são matrizes quadradas N por N, sobre o campo escalar F. Em geral vai ser os complexos ou os reais, tá? Aqui então a gente vai estar considerando matriz N por N e a operação de composição de elementos do grupo, né, vai ser a operação de multiplicação matricial. Tá? Bom, para matrizes N por N, se essas matrizes tiverem determinante diferente de zero e portanto possuírem inversa, elas formam um grupo, né, que é denotado por grupo linear geral. E é fácil ver que essas matrizes de fato formam um grupo, porque se elas possuem inversa, para cada matriz já tem garantido o elemento inverso. O elemento identidade é a matriz identidade, né, sobre a multiplicação, é claro que é a matriz identidade. Se vocês compor, né, duas matrizes, ou multiplicar duas matrizes, A e B, ambas com determinantes diferentes de zero, ambas que estão nesse conjunto de matrizes com inversa, né, a gente vê que o determinante lá por aquela propriedade que a gente verificou nas primeiras aulas dessa disciplina, né? Que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Então, se esses dois são diferentes de zero, o determinante do produto também é diferente de zero, e portanto essa matriz, a composição de A com B aqui também possui inversa e está no conjunto, né? Nesse conjunto. Tá? E a associatividade também vem da associatividade do produto de matriz, então todas as propriedades que devem ser satisfeitas para que um conjunto seja um grupo são satisfeitas por esse conjunto em especial. Tá? Então esse é o grupo linear geral, grupo de matrizes inversíveis, tá? Para lembrar, forma um grupo, tem estrutura de grupo. Um conjunto de matrizes que é um subconjunto desse conjunto de matrizes inversíveis, do GLN, é o grupo de matrizes unitárias, tá? O chamado grupo unitário. Então aqui a gente vai estar interessado em matrizes quadradas N por N, tá? Cuja adjunta é igual à inversa, tá? Que são as matrizes unitárias. Esse conjunto de matrizes também forma um grupo e é um subgrupo do grupo geral linear, tá? Linear geral, GLNCOUF. Tá? Esse grupo, o grupo unitário, a gente chama de UN, tá? Onde N refere-se aqui à dimensão, número de linhas, número de colunas das matrizes quadradas, tá? A dimensão dessas matrizes. Tá? Bom, aqui, como é um subgrupo, a identidade está aqui, né? Está nesse grupo, a identidade é uma matriz unitária, está aqui nesse grupo, a inversa é o DAGA, também está nesse grupo. A gente viu, né, que se uma matriz é unitária, a sua adjunta também é uma matriz unitária. A composição, a associatividade vem do GL. A composição, se vocês têm lá duas matrizes A e B que são unitárias, então pertencem a esse conjunto UN, é fácil ver, também por propriedades que a gente provou em aulas passadas, que a composição também, o produto delas também é uma matriz unitária. Então, para ver isso, é só pegar aqui AB, multiplica pela adjunta de AB. A gente viu, né, que quando tu toma a transposta conjugada, troca a ordem, então vai ficar B adjunto A adjunto. Agora, B pertence ao N, então B vezes B da H é B vezes a sua inversa, que é igual a identidade, que é o elemento de identidade nesse grupo. Tá? A identidade vezes qualquer matriz é a matriz, A vezes a daga também A está nesse grupo, então A vezes a daga é a identidade. Tá? Então, tá no grupo. Então com isso a gente vê que o grupo unitário, o N, esse conjunto de matrizes unitárias, também forma um grupo. E é subgrupo do GL. Um caso particular para N igual a 1 desse grupo, também é encontrado na literatura, ele é chamado de U1, tá? Vocês devem lembrar que a gente, aqui eu acho que tem uma observação em relação a isso, mas a gente verificou, né, que se tu tem uma matriz unitária, ou seja, se tu tem uma matriz A de UN, e tu considera a equação de autovalores de autovetores e tal, os autovetores têm que ter norma igual, tem que ter módulo igual a 1, e portanto eles vão ser algo desse tipo, tá? Então para qualquer matriz unitária os autovalores vão ser fases desse tipo aqui, tá? Então para o 1
tu tem dimensão igual a 1, só tem um elemento que é o alto valor dessa forma, tá? E claro, se a gente compor duas fases desse tipo, tu vai ter uma terceira fase, né, que vai ser a soma de φ e θ, por exemplo, tá? Também é um elemento do conjunto e é um caso particular aí do UN. Esse grupo aqui, que é um subgrupo do N, ele é chamado de grupo circular porque, na verdade, isso aqui, números desse tipo, né, formam um círculo de módulo igual a 1 no plano complexo. Tá? Então, por isso, essa origem do nome desse grupo. Tá? Um outro grupo mais usado em mecânica quântica vai ser o grupo unitário especial. Tá? Porque, bom, esse grupo, claro, está totalmente relacionado com o grupo unitário, mas ele é chamado especial pelo seguinte motivo. Se nós tivermos uma matriz unitária, A, considera uma matriz unitária qualquer, A, tá? A gente pode diagonalizar essa matriz, né? Então a gente pode pegar uma matriz B de UN e diagonalizar essa matriz, ou considera aí a forma diagonal já direto, porque o determinante invariante sobre uma transformação unitária, né? Considera a forma diagonal dessa matriz. A forma diagonal, como a gente viu, os autovalores têm essa forma, então vão ser coisas desse tipo. Ó. Vai ser uma matriz, o A vai ser uma matriz diagonal na base quando representado na sua base de autovetores, né? Com esses elementos aqui na diagonal, E na F1, E na F2 até E na Fn. Tá? E o determinante, vocês lembram que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal, né? Então aqui a gente tem uma matriz triangular, uma matriz diagonal, uma matriz triangular. Então o determinante disso aqui vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Quando a gente tem o produto de exponenciais, vai ser a exponencial da soma dos argumentos, né? Aí essa soma aqui vai ser um número real, tá? Chama isso de φ, essa soma de j igual a 1 até n de φj, chama de φ. Então o determinante de uma matriz unitária tem essa forma, tá? Assim como os autovalores são fases, o determinante também é uma fase. Tá? As matrizes unitárias especiais, tá, vão ser aquelas matrizes unitárias que têm a fase igual a zero, ou seja, o determinante delas é igual a 1. Tá? Então essas matrizes que são unitárias e que têm determinante igual a 1, elas são chamadas, a gente diz que elas pertencem a esse conjunto SUN, que também forma um grupo e que é um subgrupo do grupo UN. Tá? Aí para ver que matrizes desse conjunto formam um grupo, a parte da identidade, associatividade, inversa, tudo segue da estrutura de UN, né? A única mudança que a gente tem que ver aqui sempre é a composição. Se nós tiver duas matrizes A e B que pertencem a esse conjunto de matrizes unitárias com determinante igual a 1, o determinante do produto dos determinantes, como o determinante de cada uma é igual a 1, o determinante do produto também vai ser igual a 1. Tá? Então, com isso a gente verifica a propriedade de fechamento e aí fecha a estrutura de grupo para esse tipo de matrizes também. Tá? Então, são 4 grupos de matrizes. Em geral, a gente vai tendo estruturas, né? Matrizes quadradas inversíveis formam um grupo, matrizes quadradas inversíveis, onde a inversa é igual a adjunta, também formam um grupo, que é o grupo unitário. Se nós pegar um caso particular de n igual a 1, a gente tem um grupo circular, e se nós pegar o caso particular desse grupo aqui, com um determinante igual a 1, a gente tem o grupo unitário especial. Tá? Então são 4 grupos bastante relacionados. Agora, na sequência, eu vou falar para vocês sobre um procedimento que é usual quando a gente fala de grupos e de transformação de simetria em geral, que é a questão de como a gente pode, dado um grupo, como a gente pode, digamos assim, descrever ou quebrar aquele grupo em termos de descrever em termos de grupos menores ou mais simples, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia principal, vou passar rapidinho, vou mostrar qual que é a ideia, como a gente poderia, por exemplo, obter o grupo U3, tá? Então matrizes
unitárias 3x3 a partir de matrizes unitárias 2x2, tá? Então, como obter o 3 a partir de U2. E a ideia vai ser assim, a gente vai ter uma matriz unitária U qualquer, tá? Então tá aqui essa matriz unitária com elementos que eu chamei de A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? Esse I não é o raiz de menos 1, tá? É a letra I só. E, bom, eu vou considerar que essa matriz unitária está representada numa base qualquer, E1, E2, E3. Tá? E aí o que a gente quer fazer é mostrar que essa matriz unitária U pode ser escrita como um produto de 3 matrizes unitárias, mas que essas matrizes unitárias elas pertencem ao 3, mas elas são isomórficas a matrizes unitárias de U2. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Então o que eu quero mostrar para você é que a gente pode construir matrizes U1, U2, U3, tais que se tu multiplicar aqui essa matriz qualquer aqui, U, pela esquerda aqui por U1, depois por U2, depois por U3, isso vai dar identidade. Portanto, a matriz U pode ser escrita como U1 da H, U2 da H, U3 da H. Tá? É só multiplicar aqui pela direita pela esquerda, na verdade, por U3, isso. Multiplica pela esquerda por U3 da H, soma-se U3, por U2 da H, soma-se U2, por U1 da H, soma-se esse cara aqui, e aí a gente vai ter U igual a esse aqui. Tá? Bom, a ideia aqui vai ser a gente zerar, não necessariamente essa é a única maneira de fazer isso, mas a maneira como eu coloquei aqui vai ser zerar os elementos que estão abaixo do elemento A aqui. Tá? Então eu vou arrumar alguma maneira de zerar esses elementos B e C. Tá? Então a construção que a gente vai fazer é a seguinte: ó, se o B é zero, a gente não precisa fazer nada. Tá? Então se o B for zero, a matriz U1, a primeira matriz aqui que eu vou multiplicar por U, vai ser a própria identidade. Tá? Então não vou fazer nada. Se B já é zero, senão eu vou ter que dar um jeito de zerar ele. Tá? Se o B for diferente de zero, aí eu vou definir a matriz U1 dessa forma. Tá? Esse A conjugado já vai ficar claro por quê. A conjugado sobre S, B conjugado sobre S, B sobre S, menos A sobre S, aqui vai ter um 1. Tá? Esse S que aparece aí é a raiz de módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. Tá? Bom, aqui ó, se vocês olhar para cá, ó, quando a gente multiplicar, abaixo vai ter explícito isso, mas já vou, essa ideia, né, eu quero zerar, eu quero só deixar explícito por que a motivação de definir essa matriz dessa forma, porque eu quero zerar o elemento B. Então quando eu pegar o 1 vezes U, eu quero que a nova matriz que eu obtenho tenha esse elemento aqui igual a zero, né? Então se eu pegar aqui o 1, que é essa linha, por essa coluna aqui, tá? Então eu vou ter, ó, B vezes A sobre S menos A vezes B sobre S mais 0 vezes C, tá? Isso é igual a zero. Então já eu vejo com essa matriz aqui eu consigo zerar o elemento B. Só que essa matriz aqui tem que ser unitária, tá? Então por isso que vai ter os outros elementos aqui, ó. Agora acho que é um bom ponto para lembrar do seguinte, ó, vocês lembram também de aulas passadas que a gente viu que a matriz unitária tem várias propriedades que a gente pode ser úteis lá em mecânica quântica, em qualquer área que use álgebra linear, mas as matrizes unitárias em particular aqui, ó, a gente viu que elas têm, que qualquer matriz unitária, para qualquer matriz unitária o conjunto de linhas forma um conjunto ortonormal, e o conjunto de colunas forma um conjunto ortonormal, tá? Ou seja, se eu tomar o produto interno dessa linha, desse vetor linha aqui, com esse vetor linha aqui, isso tem que ser igual a 1. Tá? Se eu tomar o produto interno desse vetor com esse, tem que ser igual a 0. Tá? Então aqui dá pra ver, ó, vai ficar o produto interno desse vetor com esse, vai ficar A vezes B sobre S, menos B vezes A sobre S, que é igual a 0. Tá? Então tá verificado. E a mesma coisa para as colunas. Tá? E o produto interno desse vetor com esse fica A conjugado vezes A sobre S, mais B conjugado vezes B sobre S. Tá? Desculpa, sobre S ao quadrado. Tá? Então eu vejo que eu fico com o módulo de A ao quadrado mais o módulo de A ao quadrado sobre o S ao quadrado. Tá? E isso dá igual a 1. Aí tá tudo certo. Tá? Então essa é a ideia. É por isso que eu
que eu defino essa matriz U1 dessa forma, tá? Primeiramente porque eu quero zerar o B e depois para que essa matriz unitária aqui seja de fato, que essa matriz U1 que eu defini seja de fato unitária, tá? Então aqui com esse código, sempre vou tentar usar quando for esse tipo de verificação que envolve basicamente fazer produto de matriz, eu vou tentar usar os códigos do SymPy aqui. Então aqui tá símbolos, a matriz U, o S definido, a matriz U1 que eu propus aqui, e aqui está a verificação, tem a matriz U, a matriz U1, está a verificação de que o U1 vezes o U1 da H é a identidade, está aqui, dá para ver, e que o U1 da H vezes o U1 também é a identidade. Tá? O produto da matriz que eu obtenho usando o 1, né, está aqui, tá? Então eu zerei aqui zerei o elemento B, onde tinha B agora vai ser 0, onde tinha os outros elementos vai ser outra coisa, tá? Eu só não mexi na terceira coluna, né? Eu não mexi na terceira coluna de U, ó, porque eu estou multiplicando a U1 tem essa forma aqui, tá? Então não vai mexer na terceira coluna, o resto mudou tudo, tá? Então tá aqui escrito esse primeiro passo, né? Eu vou pegar e multiplicar o U por U, tá aqui, né? Vou obter essa matriz aqui, tá? Daí eu vou chamar esses elementos, essas funções aqui dos elementos de U, de A', D', G', assim por diante, tá? Vou chamar com linha esses novos elementos aqui. Aí eu vou continuar a minha sequência. Agora eu obtive essa matriz aqui, né? Eu quero zerar o elemento C'. Se o elemento C' já é 0, eu multiplico a minha matriz U2, que eu usaria, né? Vai ser identidade, eu não vou fazer nada. Se não, se o C' é diferente de 0, o C' é igual ao C, então se o C for diferente de 0, na verdade, a gente vai, de novo, definir de maneira apropriada essa matriz U2 aqui, tá? Aí, de novo, vocês podem ver que quando quando eu multiplicar o 2 por o 1, eu quero que o elemento que está nessa posição aqui seja nulo, tá? Aqui uma observação, esse S' que apareceu aqui vai ser como antes, né? Vai ser por causa da norma, né? Das linhas e colunas tem que ser igual a 1, né? Então aqui vai depender desses dois elementos aqui, ó, vai ser raiz de módulo de A' ao quadrado mais módulo de C' ao quadrado, tá? Que é, na verdade, raiz de módulo A ao quadrado mais módulo B ao quadrado mais módulo C ao quadrado, que era a primeira coluna da matriz U. Tá, então esse é o S'. Então esse aqui é a norma, na verdade o S' é a norma da primeira coluna da matriz U. Tá? E aqui, de novo, se eu pegar a terceira linha e multiplicar por essa matriz, eu vou ficar com C' A' sobre S', né? Menos A', C' sobre S', que é igual a 0, tá? Então o elemento que eu vou obter aqui é igual a 0. Aí o resto vem da propriedade. Essa matriz U tem que ser unitária, né? Essa matriz U2 tem que ser unitária, então eu vou ter que ter esses elementos dessa forma aqui, tá? Vale a pena notar aqui o seguinte, ó. Vejam que eu comecei com o 1 e tu tem aqui uma submatriz, né? Que atua, vejam que se vocês pensarem nessa matriz atuando em vetores, essa matriz aqui só muda as componentes no subespaço gerado pelos vetores E1 e E2. Ó. Ela não muda a componente no espaço, na coordenada E3, tá? Desses vetores. Ela só vai mudar as coordenadas 1 e 2 aqui, nessa base. Tá? Então é isso que ele faz, que essa matriz U aqui faz. Tá? Por isso aqui já começa a vir a ideia de que essas matrizes são isomórficas a U2, porque na verdade uma matriz desse tipo só está mudando vetores num subespaço de dimensão igual a 2. E a mesma coisa para essa matriz aqui, ó, só que essa matriz muda no subespaço gerado por E1 e E3, ó, tá? E na direção E2 ela não muda nada. Então a segunda coordenada dos vetores ela não muda, ela vai mudar a primeira e a terceira coordenada dos vetores, tá? Vai criar combinação linear deles e tudo mais, mas a segunda coordenada não muda. Então, de novo, essa U2 ela atua num espaço de dimensão igual a 2, tá? A outra dimensão ela não mexe. Tá? E aqui a mesma coisa que eu fiz antes, eu defini aqui os símbolos,
defini a matriz U1 vezes U, S', U2, e mandei mostrar aqui o U, U2, simplificar o produto dessa matriz pelo seu adjunto, e dá para ver direto que isso é uma matriz, aqui dá para ver, né? Que ela é uma matriz unitária de fato. Tá aqui a simplificação agora, né, de U1, U2 vezes U1, U1, tá? Eu escrevi explicitamente aqui, com uma equação 2 estrelas aqui. Vejam que eu zerei então esse elemento para cá, zerei, tenho esses dois aqui, elementos iguais a zero. Tá. E eu vou, essas funções da matriz dos elementos dessa matriz U1U, tá, que por sua vez eram funções dos elementos da matriz U, eu vou chamar de duas linhas aqui, tá? Esses que são zeros eu deixo assim, o resto eu chamo tudo de a mesma letra que eu tinha antes, só que com duas linhas, só para diferenciar. Tá? Agora, essa matriz aqui, pela unitariedade de U, U1 e U2, eu vejo que essa matriz aqui é unitária, tá, na sequência. Aí para mim ver isso é só pegar, ó, eu pego essa matriz, a adjunta dela, vezes ela, tá? Aqui a adjunta vai trocar a ordem, então vou ficar com U da H, U1 da H, U2 da H, U2 da H, U2 é igual à identidade, U1 da H vezes a identidade é igual a U1 da H, aí multiplica por U1, tem a identidade de novo, U da H vezes U também é a identidade. Tá? E a mesma coisa, claro, vai ser para a ordem inversa. Então essa matriz que eu obtive, a dos estrelas aqui, é uma matriz unitária. Tá? Aí, como eu comentei antes, qualquer matriz unitária, as colunas, o conjunto de colunas forma um conjunto ortonormal e o conjunto de vetores linha forma um conjunto ortonormal. Tá? Então, se nós olhar para cá, ó, é direto ver que esse A duas linhas aqui tem que ser igual a 1. Tá? O A duas linhas aqui tem que ser igual a 1, porque essa coluna tem que ter norma igual a 1. Tá? Esse vetor coluna aqui tem que ter norma igual a 1. E aí vocês podem verificar que isso de fato é verdade pela unitariedade de U. Tá? Por exemplo, o A duas linhas aqui ele é escrito como ele é o S', e o S' é a raiz, essa expressão que a gente já viu antes, né, a definição, que nada mais é do que a norma da coluna 1 de U. Tá? E todas essas outras relações, eu não vou colocar todas aqui, mas todas as outras relações, na verdade, seguem da unitariedade de U. Bom, a mesma coisa, então o A duas linhas tem que ser igual a 1, mas a norma o produto interno desse vetor linha aqui com esse vetor linha, tá, tem que ser igual a 1, também tem que ter norma igual a 1, mas isso vai ser 1 ao quadrado mais módulo de D de duas linhas ao quadrado mais módulo de G duas linhas ao quadrado. Tá? Mas a única maneira disso ser igual a 1 é se o D duas linhas e o G duas linhas forem iguais a 0. Tá? Então eu tenho que ter eles iguais a 0. E dá para ver que isso é de fato assim, porque o D duas linhas, se nós substituir em termos dessa expressão e escrever essas variáveis com linha aqui em termos das variáveis dos elementos de U, a gente vai ter que o D duas linhas é o produto interno, é proporcional, pelo menos é o produto interno da coluna, do vetor coluna 1 de U com o vetor coluna 2 de U. E o G duas linhas é o produto interno, é proporcional ao produto interno do vetor coluna 1 de U com o vetor coluna 3 de U, tá? Que tem que ser ortogonais. Então, essas variáveis aqui são de fato iguais a 0. Tá? Aí com isso a gente vê que essa matriz aqui vai ficar escrita dessa forma, né? O A duas linhas fica igual a 1, essas duas variáveis aqui ficam iguais a 0. Aí sobrou essa parte aqui. Tá? Então a nossa matriz ficou dessa forma. Bom, mas eu quero que o produto de... Lembra lá do início, a ideia da construção é que quando eu fizer o produto da última, que dá o 3 com essa matriz aqui, eu vou obter a identidade, tá? Então eu tenho que arrumar uma maneira de transformar essa matriz aqui na identidade. Aí eu faço isso definindo essa matriz U3 aqui. Tá? O 3 vai ter ó, U1 na primeira componente aqui, né, na primeira linha só. E aqui eu vou ter ó, a conjugado do E duas linhas e o conjugado do F duas linhas nessa linha, tá?
e o contrário aqui, essa H2' conjugada aqui e aqui, porque eu vou estar multiplicando, e no final o que tem que acontecer é que eu vou ter aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essa linha vezes essa coluna, eu vou ter módulo de E2' mais, aí eu vou pegar aqui o F com esse aqui, módulo de F2' Esse com esse é a mesma coisa, tá? A soma dos módulos quadrados. E essa soma dos módulos quadrados a gente pode verificar que é igual a 1. Vai estar relacionado com ou com o produto interno de linhas de uma mesma linha, né, do mesmo vetor linha de U, ou do mesmo vetor coluna de U. Tá? Bom, aqui ó, eu usei o código para reescrever bom, aqui não vai ajudar muito, né? Para simplificar o produto de U3 com o 3d'H, deu 3d'H com o 3, tá aqui, ó, tá aqui mas é isso que eu falei aí de cabeça. Tá? E aqui vai aparecer esse tipo de coisa, esse tipo de expressão aqui, ó. E duas linhas ao quadrado mais F duas linhas módulo quadrado, tá? Isso é igual a 1, porque vocês podem verificar que isso vai ser a linha 2 dessa matriz W aqui, ó. Tá, aqui não precisa nem ir a nível de U, tá? Dá pra ver por W. W a gente viu aqui, né, que essa matriz aqui que chama de W, ela é unitária, por essa manipulação aqui a gente viu que ela é unitária, né? Então as linhas e colunas dela devem formar conjuntos ortonormais, e esse módulo de, deixar aparecendo aqui, esse módulo de E2' ao quadrado, mais isso aqui, ó, isso aqui é a norma ao quadrado dessa coluna aqui, ó, desse vetor coluna 2 aqui. Desculpa, aqui está errado, é o coluna 2, não é o linha 2. Essa expressão, por exemplo, vai ser E duas linhas conjugado vezes H duas linhas, tá? Mais F duas linhas conjugado vezes I duas linhas. Isso aqui é o vetor linha 3, não, é o coluna 3 com o vetor coluna, o 2 com o 3, tá? Então aqui está, em vez de linha, é coluna todos aqui. Toda a coluna aqui. Tá? E a mesma coisa para os outros, tá? Vocês podem verificar que os outros aqui também vão estar relacionados à coluna 3 com a 2, a coluna 3 com a 3, tá? Então, fica mostrado assim que, de fato, essa matriz U3 é unitária. Tá? E quando vocês multiplicar essa matriz U3 pela U2, U1, U, tá? Vocês vão obter essa expressão aqui, ó, essa última expressão, tá? Que simplificada vai dar a identidade, tá? Isso aqui vai ser 1, 0, 0, 1, tá? Então a gente obtém o que queria de início e, portanto, com essas matrizes aí, a gente tem a matriz U escrito como U1d'H, U2d'H, U3d'H, para qualquer matriz unitária U, tá? E vejam de novo que essa matriz U3, ó, ela vai também atuar no espaço de dimensão 2, tá? Ela só vai mudar no subespaço gerado por E2 e E3 e não vai mexer na componente 1, na componente na direção de 1. Tá? Aqui tem um código que vocês podem colocar uma matriz unitária 3x3, ele devolve as matrizes U1, U2, U3, na verdade ele devolve as matrizes U1d'H, U2d'H e U3d'H, tá? Cujo produto, né, vai ser a matriz U que tu colocou como input, tá? Então assim fica mostrado que qualquer matriz unitária 3x3 pode ser escrita como produto de três matrizes unitárias. Elas são matrizes unitárias 3x3, ó, o 1, o 2 e o 3, mas vejam que elas atuam num subespaço de dimensão 2. Na verdade, vocês podem fazer um mapa 1 para 1 dessas matrizes, né? Por exemplo, dessa matriz U3 eu posso fazer um mapa 1 para 1 em matrizes unitárias 2x2, tá? Que pertencem ao grupo U2. E assim para o 1 e o 2 também eu posso fazer esse mapa 1 para 1, esse isomorfismo. Por isso que a gente diz que a gente está quebrando ou decompondo, né, uma operação unitária num DU3, né, matrizes unitárias de dimensão 3, em termos de matrizes unitárias de dimensão 2, tá? Efetivamente seria isso aí que a gente estaria fazendo. Tá?
Bom, essa mesma ideia, não vou colocar mais nenhum detalhe sobre esse procedimento aqui, mas essa mesma ideia vocês já podem chutar, né, que dá para usar para matriz de dimensão maior. Por exemplo, se você tem lá uma matriz 4x4, como eu posso quebrar essa matriz em termos de matrizes menores, tá? Vocês podem fazer o mesmo procedimento, só vai ser um pouco mais longo, mas vocês podem fazer o seguinte: vocês podem zerar lá o primeiro elemento da segunda linha, depois zero da terceira linha, depois da quarta linha. Aí vocês vão quebrar a matriz em termos de matrizes, decompor em termos de matrizes 3x3, tá? E essas matrizes 3x3 a gente já viu como decompor em termos de matriz 2x2. No final das contas, a gente vai estar fazendo decompondo matrizes unitárias 4x4 em termos de matrizes unitárias 2x2, tá? Efetivamente, a gente vai estar decompondo em termos de matrizes 2x2. Ou seja, pensando em termos de ação num espaço vetorial dessas matrizes, né? Tu está decompondo a ação de uma matriz no espaço como um todo, que pode criar combinação linear entre todos os vetores base, né? Para a ação que cria combinação linear só de 2 a 2 nesses vetores base. Então, esse é um procedimento importante fazer esse tipo de decomposição. Aí vocês podem fazer isso para qualquer tipo para qualquer dimensão, tá? Para o n vocês podem decompor em termos de U2, por exemplo. Então é isso aí sobre o grupo unitário. Claro que as mesmas coisas vão se aplicar para o grupo unitário especial. Tá? Exatamente a mesma coisa. Só tem que ter um pouco de cuidado lá com o determinante. Tá? Tem que impor isso nas matrizes também. Aí na sequência a gente vai ver outros dois grupos. Esses dois grupos têm mais aplicação em física clássica, em mecânica clássica, do que em mecânica quântica, mas são importantes porque existem alguns resultados que formalizam uma certa equivalência entre sistemas quânticos em uma certa dimensão D e sistemas clássicos em uma dimensão D mais 1, tá? Então também não são só esses dois grupos que não são só importantes para a mecânica clássica, como também para a mecânica quântica. Bom, eu vou começar com o grupo ortonormal. Tá? Esse grupo vocês podem enxergar como um caso particular das matrizes unitárias do grupo UN. Então o grupo ortonormal é denotado por ON, tá? ON é chamado grupo ortonormal e é o grupo formado por matrizes quadradas N por N, cuja inversa é igual à transposta, tá? Dessas matrizes que, bom, então elas têm que ter inversa, elas são um subgrupo do GL, né? Do grupo linear geral, tá? São um subgrupo daquele grupo também, aí a gente já vai ver que é de fato um subgrupo. Então elas têm inversa em determinante diferente de zero, mas não só isso, né? A inversa é igual a transposta. Bom, aqui a identidade está aí, a associatividade também, tudo como antes, né? As verificações fica fácil em termos dos outros grupos que a gente já viu. E a composição também, porque é um caso particular da adjunta, né? Não vai ter só vai ter a parte da transposta, não vai ter a parte do conjugado. Tá? Então, quando você multiplicar, se você tem duas matrizes A e B que pertencem a esse conjunto de matrizes N por N, cuja inversa é igual à transposta, quando vocês multiplicar aqui essa matriz, a composição de A por B, né, com a sua transposta, vai dar a identidade. E também vai ser, quando eu inverter a ordem, também vai ser a mesma coisa. Tá? Então, a gente verifica que esse conjunto de matrizes, de fato, forma um grupo que é um subgrupo de GL, N. Outro grupo que é um subgrupo desse ON, né, é o grupo ortogonal especial. Tá? Essas matrizes ortogonais, a gente pode verificar fácil que elas têm determinante mais ou menos 1. O determinante delas é igual a mais ou menos 1. Para ver isso, só considera aqui, por exemplo, que tu tem uma matriz A que pertence a esse grupo ON, né? Então, se vocês pegar A vezes a sua inversa, vezes o A transposto aqui, né? O determinante dessa matriz vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante da transposta, mais o determinante da transposta é igual, a gente viu também isso, né? Que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz,
Então, essa expressão aqui dá o determinante ao quadrado da matriz A. Tá? Mais A vezes a sua transposta para matrizes desse grupo, né, é igual a matriz de identidade. E o determinante da identidade é igual a 1. Tá? Portanto, a gente tem que determinante de A ao quadrado é igual a 1, ou seja, o determinante de A tem que ser mais 1 ou menos 1. Tá? Aí se nós nos focar no conjunto de matrizes ortogonais, que tem determinante igual a 1, tá? A gente tem um conjunto de matrizes que é chamado, que forma um grupo também, a gente já vai ver, que forma um grupo e que é chamado de grupo ortogonal especial, tá? É especial no sentido de que eles, além de ser matrizes ortogonais, como aqui elas têm determinante igual a 1, tá? E para ver que elas têm determinante igual a 1, considera, se tu tem duas matrizes A e B que têm determinante igual a 1, o determinante do produto é o produto dos determinantes, que é igual a 1 também, tá? Então dá para ver fácil também que essas matrizes também formam um grupo, que é um subgrupo do grupo ortogonal, ok? Tá bom. Aqui, na sequência eu ia comentar para vocês por que se usa esse grupo ortogonal especial, mas deixa eu falar um pouco sobre rotações em Rn, tá? E por que essas rotações são usadas, por que para descrever essas rotações a gente usa o grupo ortogonal especial e não qualquer matriz ortogonal, tá? Bom, então vamos lá para a descrição de rotações em Rn. Então eu vou considerar um certo... Aqui a gente vai falar de duas formas, tá? A gente vai ter um referencial em Rn, tá? Determinado por versores EJ. Tá? Aí, tendo esse referencial, a gente pode escrever qualquer vetor daquele espaço vetorial, né? Rn é um espaço vetorial com uma combinação linear desses versores, tá? E as componentes aqui, os coeficientes, são as componentes do vetor naquela base de versores, tá? Naquela base. Aqui seria uma base de vetores, né? Como a gente viu já em álgebra linear. Tá? E aí a gente pode ter também uma outra base, que eu chamei de E' aqui. Então eu tenho uma outra base e eu também devo poder descrever aquele vetor naquela outra base, só que naquela outra base ele vai ter outras componentes, né? Outros coeficientes aqui, para mim escrever o R nessa outra base, eu vou ter uma combinação linear que envolve em geral, né? Que vai envolver outros coeficientes, tá? Que eu vou chamar de x' j. E bom, só para diferenciar, às vezes eu vou chamar esse vetor aqui escrito é o mesmo vetor, né? Mas quando ele estiver escrito nessa base aqui, eu vou chamar de R'. Tá? Ou eu posso também fazer o seguinte, às vezes esse seria o chamado ponto de vista passivo, onde eu mudo a base. Tá? A gente vai ver, a gente gira a base, mas não gira o vetor. Tá? Aí o vetor é o mesmo nas duas bases, né? O R igual a R'. Mas eu poderia também fixar a base, então eu teria só o R igual a essa combinação linear aqui, eu fixo a base e eu faço a rotação, mudo o vetor R'. Tá? Então quando isso acontecer eu teria de novo uma combinação linear de EJ para ter o R', né? Só que aí as componentes vão mudar. Tá? Então a gente tem essas duas maneiras de escrever rotações de vetores no espaço Rn. O ponto de vista passivo, em que eu mudo a base, tá? O referencial, giro o referencial, ou o sistema ativo, em que eu giro o vetor e fixo o referencial. Tá? Eu fixo essa base EJ. Bom, em termos de expressões matemáticas, aqui vai ser útil, a gente vai querer, no final das contas, aqui chegar nas matrizes ortogonais, desculpa. Tá, e aí a gente quer fazer aparecer expressões matriciais. Tá? Por aqui a gente só tem uma expressão que é uma combinação linear de vetores, não tem nada de matriz por enquanto, né? A menos das representações matriciais dos vetores. Tá, mas aqui ó, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, digamos, eu vou assumir aqui, né, que
que os versores, nesse ponto de vista passivo, que os versores os vetores, né, os versores dessas duas bases, né, eles estão relacionados por coeficientes, ou seja, eu sempre posso escrever, né, um vetor dessa base linha em termos com uma combinação linear dos vetores dessa base e k, tá? Isso eu posso fazer sempre, porque é um espaço vetorial, né? Então eu sempre posso escrever os vetores dessa base como combinação linear dos vetores dessa base. E aí eu vou ter que, se eu colocar aqui vocês consideram entre aspas, né, porque eu estou dizendo que a componente 1 vai ser esse versor E1', tá, e assim por diante para os outros componentes. Se eu fizer isso, eu vejo que esse vetor de versores está relacionado com esse vetor de versores através de uma matriz A, que eu vou chamar de A. E é essa matriz que a gente vai mostrar que ela tem que ser ortogonal, tá bom? Bom, aqui essas duas bases, dois referenciais, os versores que definem essas direções aqui, né? Eles são bases ortonormais, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o produto interno de EJ' com EK', isso tem que dar uma delta de Kronecker, delta JK, tá? Aí eu vou pegar essa expressão aqui pro J e pro K, tá? Aqui então eu vou ter que ter uma soma em outro índice. Então, por exemplo, aqui pro EJ eu vou ter a soma em L, AJL e L, produto interno, com a soma em M, AKM, aí do K, né? Vai ser AKM e M. Tá? Aí usa lá as propriedades do produto interno para Rn, que é um caso particular das propriedades que a gente viu em mais detalhes, né? Que é para Cn. No caso aqui, a matriz, tu vai ter que considerar que ela é uma matriz real, tá? Considera que é uma matriz real, para te poder usar, quando tu toma a linearidade no segundo argumento e a antilinearidade no primeiro argumento, o adjunto desse cara aqui, o complexo conjugado desse cara aqui, sai igual, né? Porque ele é real, essa matriz aqui é real. Então usa aqui a linearidade no segundo argumento, a antilinearidade no primeiro argumento, e eu tenho essa expressão, dessa expressão eu obtenho essa expressão aqui, então vai ser uma combinação linear desses produtos internos aqui. Tá? Mas essa base aqui também tem que ser ortonormal. Então aqui vai aparecer uma delta de Kronecker, L, M. Então vai matar uma das somas. O L tem que ficar igual ao M. O M tem que ficar igual ao L, como eu coloquei aqui. Tá? Aí eu escrevo agora, eu escrevo aqui, bom, eu tenho a soma em L, então eu tenho L repete aqui e aqui, tá? Então eu vou escrever isso como sendo AJL. Esse AKL eu vou identificar como sendo o elemento LK da transposta, tá? Posso fazer isso, tranquilo, tá? Aí quando nessa nova expressão aqui, veja que o L, o elemento que repete nos dois, é o do meio. Então aqui eu já vejo que essa soma aqui me dá o elemento JK do produto de A por A transposto, tá? Então esse elemento JK de A transposto, desculpa, aqui tem um erro que eu vou tirar antes de isso aqui, não tem essa soma em L aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu corrigir porque isso me escapou. Não tem aquela soma em L, tá? O elemento JK de A transposto é uma delta, tá? Então é o elemento, que é a mesma coisa que os elementos da identidade, tá? Eu vejo que A transposto é a identidade, que é o que tem que acontecer para a matriz ser uma matriz ortogonal. Okay? Vocês podem ver, acho que eu deixei como um exercício para vocês verificar que dessas expressões a gente também pode obter que o A transposto vezes A também é matriz de identidade, portanto a matriz de fato é ortogonal, tá? Não é só ortogonal à direita, é ortogonal à esquerda também. Tá? Bom, aí com isso a gente pode pegar o R', né? Lembra, o R' tem que ser, nesse ponto de vista passivo, ele tem que ser equivalente ao R, então se eu pegar essa combinação linear aqui e substituir os versores aqui, EJ' pelos versores sem linha, dessa forma aqui, eu vou ter uma combinação linear de EK,
tá? Essa combinação linear de E, K vai me dar o vetor R, tá? Sem linha, né? Então esses coeficientes aqui, ó, tem que ser os coeficientes de R, né, que eu chamei de xk. Tá? Então daqui a gente já vê que se nós girar o referencial usando a matriz A, a gente vai girar o vetor usando a matriz A transposto. Tá? Então só para isso aí. Há uma outra observação que vocês devem ter visto já. Se vocês pegar aqui o produto interno entre um certo versor de uma base com um versor da outra base, tá? Ou seja, se eu pegar o produto interno entre EL e EJ', tá? Substituir aqui os versores da base sem linha em termos do versor da base com linha, em termos do versor da base sem linha, eu vou ver aqui, usar a linearidade no segundo argumento, e eu vou ver que esse produto interno é igual a AJL, tá? Troca a ordem aqui, ou A transposto LJ. Então esse elemento de matriz aqui, da matriz de rotação A, ele vai ser, se vocês lembrarem do produto interno, né, o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então esse elemento de matriz vai ser igual ao cosseno do ângulo entre os versores EL e EJ'. Tá? Então tem essa interpretação também para esses elementos de matriz aqui, dessa matriz que como a gente viu, né, essas matrizes de rotação têm que ser ortogonais. Okay? Um caso especial, que é o de uso mais comum, em mecânica, né, em eletromagnetismo e tudo mais, são rotações em 3 dimensões, tá? Que é o espaço que a gente até onde se sabe que a gente vive, né, junto com o tempo, forma espaço-tempo, mas o espaço até onde se sabe tem 3 dimensões. Bom, então para rotações nesse espaço, a gente vai olhar para alguns casos particulares e depois vai falar sobre rotações gerais, tá? Então eu vou começar falando em rotações em torno dos eixos coordenados x, y e z, e depois a gente fala sobre rotações em geral, mas essas rotações vão ser importantes para uma discussão que vem depois. Bom, aqui eu quero comentar uma coisa primeiro, para facilitar a visualização das rotações. A gente tem aqui um referencial, né, que é a nossa base, normalmente se chama de IJK, ou eu chamei de E1, E2, E3 ali, né? Tá, tu tem essa base, e aí tu tem um vetor, qualquer R aqui, escrito nessa base. Para descrever as rotações, eu quero que vocês considerem o seguinte, ó, esse vetor aqui, digamos que eu esteja interessado em descrever rotações em torno do eixo Y. Aí esse vetor, a componente que ele tem na direção de Y não vai mudar, tá? Então eu posso decompor, por exemplo, ele em termos desse vetor em verde aqui, o RXZ, tá? Que é a projeção desse vetor na direção, no plano XZ, mais o vetor que vem desse ponto aqui até esse ponto aqui, tá? Que tem o módulo desse vetor aqui, é a componente dele na direção Y, tá? Aí, se eu girar esse vetor em torno aplica aí a regra da mão direita e gira esse vetor em torno do eixo Y, vejam que a componente, o comprimento desse vetor aqui não muda. O que muda são as componentes desse vetor RXZ nas direções X e Z, tá? Nessas duas direções aqui. Então, essa rotação seria equivalente... aqui eu peguei a rotação em torno de Z, tá? Então, estaria fazendo o seguinte, estaria pegando R e olhando para esse vetor aqui, tá? Então, essa componente aqui que não muda. Então eu posso descrever a rotação de R em torno de Z em termos da rotação de R, X, Y em torno de Z. Tá? Aí eu descrevo no plano, aí facilita para mim visualizar, escrever os ângulos e tudo mais. Ok? Então, para uma rotação em torno de Z, eu posso ver a rotação ou do referencial, tá? Ou do referencial XY para o referencial X', Y', ou do vetor.
eu também posso fazer a mesma coisa para qualquer um deles. Aqui, como a gente está falando do ponto de vista passivo, eu também vou girar o referencial. Tá bom? Bom, então com isso, a gente pode já escrever lá os versores do referencial com linha, né? I linha, J linha, K linha, que seria o E1 linha, E2 linha, C3 linhas, em termos de IJK. Tá? E aí é fácil ver que, por exemplo, aqui o versor I', né, o versor que está nessa direção, ó, ele vai ser o versor I vezes cosseno de θ, mais o versor J vezes seno de θ, tá? Que é o que está aqui. O J', que é o versor nessa direção, ele vai ser, o I está para cá, né, então vai ser menos I, ele vai ter uma componente negativa em X aqui, menos I seno de θ, tá? Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o θ, então, ou esse ângulo aqui é o θ, então essa componente aqui do versor vai ser seno, né? Seno de θ, e essa componente aqui vai ser o cosseno de θ. E o Z não muda, tá? Para rotação em torno de Z, a coordenada Z não muda, esse comprimento aqui não muda. Tá? Ok. Então aqui a gente pode partir dessas três equações e escrever como a gente escreveu lá, né, um vetor de versores em termos do outro vetor de versores através de uma matriz, a matriz A que aparecia lá, que nesse caso vai ser essa matriz aqui, cosseno, seno, 0, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 1. Tá? Que é a matriz de rotação. Normalmente, a matriz RZ, ela normalmente tem um menos aqui, tá? Então eu chamei de transposta, vocês poderiam chamar de matriz, dar um nome qualquer para ela, mas eu chamei de RZ de θ transposta, tá? Que é a transposta do que usualmente se chama de RZ, de matriz de rotação, em torno de Z. Então a RZ transposta é a matriz que me descreve essa rotação em torno de Z. Aqui eu estou de novo usando o ponto de vista passivo. Tá? Aí claro, vocês podem, em termos dos vetores, né, eu tenho aqui o vetor em termos do referencial com linha, eu posso substituir os versores, né, em termos dos versores sem linha, tá aqui, reescrever tudo isso, tá? Então eu tenho aqui ó, I, J e K, aí as componentes aqui, eu só juntei termos, né, as componentes, isso aqui vai ter que ser o X, isso vai ser o Y, isso vai ser o Z. Aí eu posso relacionar agora o vetor, as componentes, seria assim as componentes de R em termos do vetor girado ou vice-versa, tá? Pela mesma matriz, na verdade vai ser a transposta daquela matriz, tá? Então se tu gira a base, com o RZ transposto, tu gira o vetor com o RZ, tá? No ponto de vista ativo. Quando tu está girando para escrever as rotações, tu está girando o vetor. Aí seria essa relação aqui. Bom, essa matriz aí, a matriz aqui é bem fácil de ver que ela é ortogonal, tá? Então essa matriz pertence a SO3. Ela não só é ortogonal, como tem determinante, o determinante fica cosseno ao quadrado, mais aí fica mais seno ao quadrado, ó, matriz 3×3, se vocês lembram, mais seno ao quadrado. Que é igual a 1, então ela é ortogonal e tem determinante igual a 1, e portanto ela pertence a SO3, não só a O3, tá? Como está verificado aqui. Aí a mesma ideia se aplica, eu vou passar aqui mais rápido porque a gente tem bastante coisa para ver ainda, a mesma ideia se aplica para rotações em torno de Y. Então, se você tem uma rotação em torno de Y, vem aqui nesse desenho, identifica quem são os versores, e linha, esse cara aqui, e linha, em termos de I e de K, tá? Vai ficar menos cosseno, mais I cosseno, mesma coisa que antes. Z' também vai ser K, esse aqui vezes cosseno, mais esse vezes seno, tá? A mesma coisa. Então aqui a gente verifica a relação entre os versores, escreve os vetores e a gente tem a matriz de rotação agora em torno de Y. A matriz de rotação em torno de Y, essa matriz aqui. Tá, aqui também é fácil ver que ela pertence a SO3, tá aqui a verificação com esse código.
Vocês podem de novo fazer essa descrição do ponto de vista ativo ou passivo, tá? Ou seja, escrever o vetor de versor em termos do outro vetor de versores, e aí a matriz vai ser essa RY transposta, e entre os vetores do ponto de vista ativo vai aparecer a matriz de rotação RY, tá? E a mesma coisa para o X, tá? Esse eu vou pular direto para o X. Vejam que aqui já está aparecendo algo similar ao que apareceu naquela discussão da decomposição de uma matriz de U3 em termos de matrizes de U2, né? Aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é aparecendo, já começa a aparecer a decomposição, né? Algo similar à decomposição de uma matriz de O3, né? Que seria uma rotação geral em R3, em termos de matrizes de O2, tá? Que são essas matrizes que só mexem em duas componentes do vetor. Tá? Bom, aqui também eu coloquei mais por completeza, né, a descrição de uma rotação geral em R3. Tá? Então, digamos que tu tenha um vetor. Aqui eu usei o ponto de vista ativo, tá? Para fazer essa descrição geral. Então, considera que tu tenha lá um referencial. Esse referencial, a princípio, para descrever rotações é tu que escolhe, então tu pode escolher qualquer referencial. Aqui a escolha é feita de forma que o vetor em torno do qual a gente faz a rotação é o E3 aqui, do referencial. Tá? Então tem aqui E1, E2, E3, esse é o meu referencial. O meu vetor, o vetor R que eu vou girar, ele faz um ângulo beta com esse referencial aqui, tá? E quando eu girar ele, eu vou girar ele de um ângulo alfa, tá? Então esse ângulo aqui é o ângulo de giro, que é o ângulo alfa, ok? Aí aqui a gente pode escrever as componentes, né, dos vetores, por exemplo, o x, as componentes de r', é só lembrar lá de coordenadas esféricas, que vocês já vão ver que essas componentes são r seno de beta, cosseno alfa, r seno beta, seno alfa e r cosseno beta. Tá? É a mesma ideia lá de coordenadas esféricas, a gente tem aqui para obter as componentes do vetor girado r' em termos desses ângulos aqui. Tem outras relações que são fáceis de ver, por exemplo, aqui tem uma E2, o versor E2, vou deixar aqui aparecendo a figura, o versor E2, se vocês tomar o produto interno de E3 com R, outra suposição, desculpa que eu fiz, é que o R está inicialmente, além que o R está inicialmente no plano gerado aqui por E1 e E3, tá? Então, se eu tomar o produto vetorial de E3 com o R, eu vou ter um vetor ortogonal ao plano, né, que está na direção de E2. Tá? Então, eu posso definir o E2 como o produto vetorial entre E3 e R dividido pela norma desse vetor. Tá? E aqui, se vocês olhar para E3 vetorial R, a norma desse vetor, né, vai ser R seno beta, tá? Vai ser o produto dos módulos, o módulo E3 é 1, o módulo de R é o R escalar, e o seno do ângulo entre eles, que é o beta, tá? Então a gente tem esse... E aqui, né, o E3 é igual ao versor N que eu coloquei aqui, então vai ficar N vetorial R. Outra relação que a gente vê fácil é que E1 e E2, tá? Vai ser, a gente pode escrever isso como E2, que é N vetorial R, vetorial, o E3 é igual a N, tá? Dividido por R seno beta, que está aqui. Eu deixei como exercício para vocês verificar essa relação aqui. Tá? Aqui, para verificar essa igualdade, é só trocar a ordem aqui duas vezes, né? Fica menos N vetorial isso, e esse aqui eu troco a ordem de novo, fica R vetorial N. Aí o menos com menos dá mais e eu tenho essa igualdade aqui. Tá? Aí o que falta é verificar essa segunda igualdade aqui, que está como exercício para vocês.
Aí agora eu pego tudo isso, olho para o vetor R' girado naquela base fixa, então a base é a mesma, vejo aquilo que eu falei, né? Eu estou fixando a base e girando o vetor, ponto de vista ativo, então mudo só as coordenadas, ó, os coeficientes aqui. Tá? x1 linha, x2 linhas, x3 linha. Tá? Aí eu pego o x' daqui, coloco para cá, daqui, x1 linha, o E1, tá? Essa expressão aqui para o E1, coloco aqui, faço a mesma coisa para o x2 linha, E2, coloco aqui, x3 linha, E3, E3 é N, tá? Aí aqui muita coisa vai cancelar, R seno beta, R seno beta, R seno beta aqui também. Aí eu posso reescrever essa expressão dessa forma. E por fim, ó, por exemplo, aqui eu tenho cosseno de alfa vezes R, ó, aqui. Eu posso escrever como cosseno alfa uma matriz 3 por 3 vezes R, que vai dar o próprio R, né? Aqui, esse produto, aqui vai aparecer, ó, tem um produto interno R escalar N, tá? Esse produto interno vai ser igual ao produto interno de N por R, né? N escalar R, que usa o produto interno de R3, que é N transposto vezes R. Tá? Aí eu vou ter essa matriz aqui. Aí a única que eu não consigo escrever como matriz vai ser esse termo aqui, que vai ser um N vetorial, o vetor que tem lá. E aí isso aqui a gente pode chamar de matriz de rotação geral, tá? Em R3, uma matriz de rotação em torno da direção N por um ângulo alfa, tá? Aplicado no vetor R. Tá? E assim vocês podem escrever uma matriz qualquer de rotação, em torno de qualquer direção por um ângulo qualquer. Tá? Para R3 seria uma rotação geral. Bom, e aí sempre é interessante quebrar essa matriz, decompor, não quebrar, decompor essa matriz de rotação em torno de matrizes mais simples, né? Uma maneira de fazer isso bem conhecida são as rotações de Euler, né? Que é um procedimento, aqui não vou colocar, não tem uma verificação de que esse procedimento te dá uma matriz, te dá uma rotação qualquer, mas é intuitivo que isso seja verdade. Tá? O procedimento das rotações de Euler é o seguinte: eu quero fazer uma rotação em torno de um certo eixo, uma rotação qualquer. Tá? Então eu vou pegar, tenho lá meu referencial x, y, z aqui, eu vou começar fazendo uma rotação por um ângulo φ em torno da direção z. Tá? Esse desenho aqui tem que melhorar, mas a ideia básica é a seguinte: eu vou começar fazendo uma rotação por um ângulo φ em torno da direção z. Tá? Isso a gente já viu, qual que é a matriz de rotação em torno da direção z. Tá? Então é só pegar e usar aquela matriz de rotação que a gente já viu anteriormente, né? Aí depois de feita essa rotação, tá? Aqui eu estou fazendo no ponto de vista passivo, obtenho um novo referencial, x', y', z', com z' igual a z. Né? Depois disso se faz uma rotação de um ângulo θ em torno de x. A gente também já viu qual que é a matriz que descreve essa rotação. Tá? Então vou girar aqui em torno dessa direção x' aqui. Tá? Então aqui o que vai acontecer, eu vou mudar, eu vou girar esse plano, né? Então o z vai para um z' e o y vai para um y duas linhas aqui. Tá? Ou z, pode dizer que o z' vai para z duas linhas e o y vai para y duas linhas. E o x duas linhas é igual ao x'. Tá? Aí por fim, a gente faz uma nova rotação em torno de z duas linhas agora, né? Que é igual ao z'. Não, o z' era igual ao z, então é o z duas linhas mesmo. Ele se mudou, veio daqui para cá. Tá? Aí eu faço uma rotação em torno desse eixo aqui. Quando eu faço essa rotação em torno desse eixo, o y duas linhas aqui e o x duas linhas, eles vão girar para cá. Tá? Eles vão girar para cá, que é esse ângulo psi que está aparecendo aqui. Tá? Aí essa matriz de rotação a gente também tem. E através dessa composição, desses procedimentos, se espera ter uma rotação geral em torno de uma certa direção. Tá. No caso aqui, a gente não está fazendo não está um ponto de vista ativo, né? Então o que a gente está fazendo na verdade é uma rotação geral,
no sentido que a gente começa num certo referencial e pode obter qualquer outro referencial, qualquer outra base. Tá? Tu começa numa certa base do R3 e tu poderia obter através dessa composição qualquer outra base do R3, ok? Tá? A matriz que corresponde a isso é só pegar aqui, ó, faz primeiro uma rotação em Z, de um ângulo φ, depois uma rotação em torno de x, de um ângulo θ, e uma rotação em torno de Z, de um ângulo ψ. Aí com isso a gente vai obter essa matriz de rotação. Tá? Tem alguns exercícios relacionados a essa matriz, mas bom, não vou apresentar aqui prova nenhuma de que essa matriz realmente corresponde a essa matriz mais geral aqui. Tá, agora aqui essa observação aqui é importante, pessoal. Por que a gente usa SO3 para descrever rotações físicas e não O3, tá? Não matrizes de O3. Porque a gente usa o grupo SO3 e não o grupo O3 para descrever rotações físicas, tá? Bom, a explicação que eu cheguei para justificar isso é a seguinte, ó. Basicamente a gente quer usar um sistema de coordenadas destrógito. Essa seria a justificativa, tá? Mas agora vamos ver como é que funciona isso. Por exemplo, a matriz menos identidade, ela pertence ao O3, tá? É fácil de ver que ela satisfaz é uma matriz ortogonal. Tá? Então ela satisfaz essa relação. Só que o determinante dela aqui é menos 1, né? Não é igual a 1 como as matrizes de SO3. Então essa matriz aqui de O3, ela tem determinante menos 1. Aí vejam qual que é a ação dela na base E1, E2 e E3. Ela muda essa base para a base menos E1, menos E2 e menos E3. Então ela inverte o sentido dos versores, tá? Ela inverteria o sentido de todas as direções espaciais. Tá? Então a gente pode chamar isso de operação de inversão espacial. Em termos do produto vetorial, vocês lembram lá o produto vetorial de EJ e K, Epsilon, J, KL e L para os versores, né? Por exemplo, se eu tenho E1 com E2 no sistema destrógito, E1 com E2 é E3, E2 com E1 é menos E3 e assim por diante. Tá? Só que nesse novo sistema de coordenadas aqui que eu obtenho aplicando o menos I3, tá? Eu teria o menos EJ, produto vetorial com menos EK, que é menos EJKL e L. Tá? Então esse é chamado um sistema de coordenadas levógiro. Tá? Ele é o contrário do sistema destrógiro. Tá? Tu teria, digamos assim, o primeiro versor produto vetorial com o segundo te dá menos o terceiro, não mais o terceiro. Tá? Então, assim, o E1' com E2' te daria menos E3', não o E3'. Tá? E é por isso, para a gente continuar num sistema, com a garantia que a gente vai continuar no sistema destrógero, que respeita essa regra da mão direita, né? A gente usa as matrizes de SO3 para descrever rotações. Tá? Bom, aí seguindo, tem mais um tópico que eu queria falar aqui para vocês, que é a correspondência homomórfica que existe entre os grupos SU2 e o grupo SO3. Tá? Aí para corresponder, bom, para dar uma ideia, o grupo SU2 seria o grupo de rotações para o sistema quântico mais simples possível, que é o sistema quântico de 2 níveis. Tá? E o SO3 seria rotações em R3, tá? Rotações espaciais. Tá? E a gente tem uma correspondência a esses grupos, ou seja, para cada elemento de um grupo a gente pode ter uma função, um mapa que leva esse elemento no elemento do outro grupo. Só que aqui não vai ser essa correspondência não vai ser 1 para 1, vai ser 2 para 1. Tá? Então nesse sentido a gente teria a gente pode, digamos assim, visualizar a evolução de um sistema quântico de 2 dimensões como sendo algo, uma evolução, de certa forma, né, uma evolução em R3. Tá?
Mas essa evolução tem as suas complicações, porque a correspondência não é isomórfica, é homomórfica. Tá? Aí para ver que essa correspondência, eu vou considerar transformações de um conjunto especial de matrizes hermitianas. Eu vou considerar matrizes hermitianas de traço igual a zero. Tá? E qualquer matriz hermitiana de traço igual a zero pode ser escrita como uma combinação linear das matrizes de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z. E ela tem essa forma, vai ter um z e menos z aqui, com z sendo um número real, x menos y e x mais y, com x e y sendo números reais, tá? Ela é uma matriz hermitiana, então os coeficientes são números reais. Tá? Bom, então, se nós pegar uma matriz de SU2 tá, e fazer uma transformação de similaridade nessa matriz A aqui, a gente vai obter uma nova matriz A'. E é fácil verificar que essa matriz A' ela é hermitiana, tá? Aqui, se nós pegar o adjunto disso aqui, aqui vai trocar a ordem e eu vou chegar no A' de novo, tá? Que é essa matriz aqui. E o traço dessa matriz, claro, pela propriedade cíclica do traço também da matriz A' é zero. Então, se eu fizer uma transformação unitária com uma matriz de USU2 nessa matriz. Bom, o porquê do SU2 ainda não apareceu, né? Só aqui valeria também para uma transformação unitária. Então, a gente chega numa matriz A' que tem as mesmas propriedades. Ela é hermitiana e tem traço igual a zero. E, portanto, eu posso escrever essa matriz A' também na base sigma x, sigma y, sigma z, né? Base de matriz nesse caso, com essas novas coordenadas x', y' e z'. Vejam que aqui eu tenho um trio de coordenadas, então já começa a aparecer essa correspondência entre dinâmica num espaço vetorial de dimensão 2, um espaço complexo, né, de dimensão 2, né, que seria representado por essas matrizes aqui, com uma mudança de vetores com 3 dimensões, né, que é o vetor R, digamos assim, e o vetor R'. Tá? Então começa a aparecer essa correspondência entre esses dois tipos de transformações. Tá? Dá para ver essa correspondência ainda mais se nós considerarmos o determinante da matriz A e o determinante da matriz A', eles são dados por essas expressões. Tá? Então também aqui aparece, se nós estiver trabalhando com matrizes com determinante igual a 1, aí isso aqui teria que ser igual a 1, os dois seriam igual a 1. Aí a gente teria que o vetor, né, o vetor R, a norma dele tem que ser igual à norma do vetor R', tá? Então aqui já viria mais essa indicação de que essa rotação, essa transformação nesse espaço C2 estaria correspondendo a uma rotação no espaço R3, tá? Bom, aqui eu deixei também como exercício para vocês verificar essa afirmação aqui. A gente pode escrever qualquer matriz de SU2 nessa forma aqui, tá? Então aqui tem uma fase e na xi, cosseno de eta, e na iz, seno de eta, menos e na menos iz, seno de eta, e na menos i, xi, cosseno de eta, tá? Então qualquer matriz de SU2 pode ser escrita dessa forma, tá? E para ver a correspondência, eu vou olhar para as rotações em torno de direções especiais em R3 e vão corresponder a elementos especiais de SU2. Tá? Bom, eu vou começar fazendo esse eta igual a zero. Se eu fizer esse eta igual a zero, esse termo aqui é zero, só sobra essas fases aqui. Tá? Aí eu vou chamar essa matriz de U3. Essa matriz que eu obtive fazendo eta igual a zero, eu vou chamar essa matriz de U3. Agora, se a gente aplica aquela transformação de similaridade lá, né, para obter o A' a partir do A, usando essa matriz U3, ó, vejam que a relação que eu obtenho entre as componentes, essa x', y' e z' e as componentes x, y e z, vai ser dada por essa matriz aqui, ó. Tá? Ou seja, x', que é isso aqui, né? Vai ser dado em termos de x, y, z, aqui vai ficar cosseno de 2xi, x mais seno de 2xi
y mais 0 vezes z. Tá? E assim vai. Então eu obtenho essa relação entre os vetores antes e depois de fazer essa transformação de SU2. Tá? Mas essa matriz que apareceu aqui, ó, é a matriz de rotação RZ transposta, né, por um ângulo menos 2 que tá? E essa matriz, portanto, ela pertence a SO3. Tá? Então essa transformação que eu fiz usando um elemento de SU2 vai corresponder a uma certa transformação de SO3. Tá? Se eu vejo, se eu faço esse mapa, tá? Essa identificação. Aí a gente pode fazer usar outras possibilidades. Ó. Eu posso considerar aqui o xi igual a 0 e o zeta igual a 0 e o eta qualquer coisa. Então vou obter essa matriz aqui de rotação e vou chamar essa matriz de U2. Tá? Aí fazendo a transformação novamente, eu vou ver que os vetores, né, o RY' vão estar relacionados por uma matriz que é RY de menos 2 eta transposto, tá? Que é essa matriz RY. Lembrem que essa matriz então também ela pertence a SO3. Aí por fim eu faço xi igual a 0 eta e zeta igual a π meios. E obtenho essa matriz que agora tem os elementos, o imaginário aqui. Eu vou chamar essa matriz de U1. Para essa matriz, a matriz que eu obtenho que relaciona os vetores R e R' é essa aqui. Tá? Então aqui são todas essas indicações que tem essa correspondência. Na verdade, se eu usar uma matriz qualquer, eu não mostrei aqui, mas vocês podem obter através dessas matrizes particulares que eu mostrei. Vocês podem obter uma matriz qualquer, uma transformação qualquer em SU2 através de uma transformação qualquer em SO3. Só que essa correspondência não é 1 para 1, tá? E aí é fácil de ver isso porque ó, nas matrizes que eu olhei, ó, de SU2 aparece funções trigonométricas de eta. E na matriz de SO3 aparece 2 eta, tá? Então, conforme eu for mudando esses ângulos, né, enquanto, digamos assim, a periodicidade em uma das transformações vai ser uma, na outra transformação vai ser o dobro. Tá? Por isso que essa transformação, esse mapa entre SU2 e SO3 é 2 para 1, não é 1 para 1. Tá? É simplesmente por causa desses argumentos que aparecem aqui nas matrizes. Bom, e para finalizar essa aula, pessoal, eu quero falar para vocês um pouquinho de um grupo que é importante em ótica quântica, esse tipo de assunto, que é o grupo simplético. O grupo simplético é o grupo de matrizes tá, que satisfazem essa relação aqui. É o grupo de matrizes A, né, que satisfazem essa relação, onde o ômega é uma matriz específica, o ômega é essa matriz que tem uma submatriz de dimensão n por n aqui, o 0n, a identidade n por n aqui, ó, menos a identidade n por n e o 0n aqui, o n. O 0n aqui, é a matriz nula n por n. Tá? Então esse é o ômega. Então matrizes A que satisfazem essa relação A transposto vezes o ômega vezes A, são chamadas matrizes simpléticas, e essas matrizes formam um grupo que é chamado grupo simplético. O símbolo usado para esse grupo é SP, 2N, FF seria o campo escalar sobre o qual são definidas essas matrizes, e bom, aqui vocês vão encontrar de outra forma, tá? O 2N, que é a dimensão das matrizes aqui, né? Às vezes você pode encontrar como N isso aqui, tá? Mas tudo bem, isso é definição. Bom, para ver que matrizes que satisfazem essa relação formam um grupo, é só pegar duas matrizes, considera que duas matrizes A e B satisfazem uma relação desse tipo, então são matrizes simpléticas. Toma o transposto do produto delas, multiplica por ômega, multiplica por elas, troca a ordem. O A é uma matriz simplética, então isso aqui te dá uma matriz simplética, que é igual a ômega, né? Essa transformação aqui é igual a ômega, e portanto esse aqui também vai ser igual a ômega. Tá? Então forma um grupo. A identidade, claro, a identidade aqui desse grupo é a matriz de identidade.
Uh, e a matriz, bom, o transposto vai ser a inversa também, né? Aqui, ó, aqui tem dois exemplos de matrizes simpléticas, uma em dimensão 2 e uma em dimensão 4. Tá? Essa matriz aqui, vejam, que é uma matriz, ela não é hermitiana, nem unitária, nem nada, mas ela é uma matriz simplética, tá? 1, 1, 0, 1. Então, vocês podem estar verificado com esse código aqui que é uma matriz simplética. E esse aqui seria outro exemplo de matriz simplética, tá bom? Aí com isso a gente finaliza essa aula. Até mais, pessoal.